17 anos, a estudante Elisa de Oliveira Flemer viu a euforia da aprovação em quinto lugar no curso de Engenharia Civil da Universidade de São Paulo se transformar em apreensão por ter sua entrada no ensino superior barrada após uma decisão da Justiça. A moradora de Sorocaba decidiu em 2018 adotar o método de homeschooling, no qual um aluno não frequenta uma instituição de ensino formal e passa a aprender em casa. O tema, é claro, gera polêmica. Sobre isso, então, a gente fala mais a partir de agora aqui em Os Pingos nos Is, com a própria Elisa de Oliveira Flemer. Tudo bem, Elisa? Obrigada pelo seu tempinho aqui com a gente. Boa noite, bem-vinda. Olá, muito obrigada. A gente que agradece. E também recebemos com carinho, agradecendo a presença da sua mãe aqui, participação em Os Pingos nos Is, a dona Rita de Cássia de Oliveira, coordenadora editorial. Dona Cássia, boa noite. Boa noite, como vão vocês? É um prazer tremendo estar aqui, é uma surpresa muito boa. Tudo jóia com a gente também, obrigada, surpresa boa a presença de vocês. Deixa eu começar parabenizando por um lado a Elisa. Puxa vida, Elisa, 17 anos, entrando em quinto lugar em Engenharia Civil na USP, não é para qualquer um, parabéns mesmo. E por outro lado, te mando um sinto muito, porque você está vivendo nesse momento, então, essa apreensão. Conta pra gente em qual pé está essa situação, a sua inscrição foi barrada em qual momento, por qual órgão exatamente, qual a expectativa agora? Na verdade, por eu não ter o diploma do ensino médio, eu nunca pude sequer completar minha matrícula. A etapa de matrícula virtual, que é da primeira etapa da USP, exigia no finalzinho do formulário para você enviar um documento comprovando o ensino médio, e eu não tinha esse documento. Então, a gente tinha entrado na justiça, a gente tinha anexado, na verdade, eu já tinha um processo em andamento para poder fazer o ENSEJA, que é o exame que comprova o ensino médio para quem não fez ensino médio regular. Então, eu tinha anexado essa aprovação para ver se eu conseguia o direito de fazer o ENSEJA um pouquinho mais cedo, mas no dia seguinte que eu anexei, já foi negado o mérito da questão, e daí esse processo meio que morreu, e eu nem consegui fazer a matrícula. Ai, que dor, hein? Ana Paula Henkel. Bom, Elisa, primeiro queria te dar os parabéns, né? Não apenas a você, mas a sua mãe também. A gente sabe que eu tenho filhos também, quase da sua idade. Eu sei o quanto a dedicação ela é importante, ainda mais sem escola, então parabéns para você. Elisa, a minha pergunta é em relação ao seu futuro, se caso você realmente não consiga entrar numa universidade no Brasil, por essas leis absurdas em relação ao homeschooling, se você tem a ideia de vir para os Estados Unidos e tentar ingressar em alguma universidade aqui, já que você parece ser uma mente brilhante. É o meu maior sonho. Eu quero estudar nos Estados Unidos desde que eu era pequena. Quando eu estava no 8º ano, eu ficava procurando bolsas, mandando e-mails, falando, viu, quero muito ir para aí, sabe? Sempre foi meu maior sonho estudar no exterior, e eu já estou tentando aplicar para faculdades americanas. Pois é até uma pena a gente ouvir que é o sonho, né, da vida da nossa querida estudante brasileira sair do país. Eu já vou passar a palavra para o Fiuza, deixa eu só fazer uma perguntinha rápida para a dona Cássia. Como mãe, a senhora se orgulha do método de estudo da sua filha? Tem acompanhado como ela faz para se organizar em casa, a discussão sobre o estilo do ensino? O que pensa sobre a situação que vocês vivem agora? O momento é bastante ruim, né? Desagradável. Eu vi minha filha estudar muito todos esses anos. Ela não é nenhum gênio, é uma garota que estuda, que se dedica. Então, quando chega na hora H, isso ser negado, realmente é muito frustrante, é muito triste. E aí, quando a gente fala, então você já pensa em sair do Brasil? Naturalmente, você pensa em sair do Brasil porque minha filha está sendo punida porque ela se saiu bem. A verdade é essa, enquanto nos Estados Unidos o homeschooling é praticado na maioria dos estados, aqui no Brasil a minha filha é vista como uma pessoa que burlou regras, que foi contra a lei, que fez alguma coisa errada. Eu não vejo nada de errado nisso. Eu confesso que no início a gente ficou bastante preocupado, sabendo que não era uma coisa regular,
mas o resultado dela foi excelente. Então, assim, eu apoiei o tempo todo, eu apoio, porque eu sei que o homeschooling não é para todo mundo. Para algumas pessoas funciona muito bem. E eu só acho que essas pessoas têm que ter o direito de poder fazer o uso dessa possibilidade. A gente vai agora, sim, então, com a pergunta de Guilherme Fiuza para a dona Cássia e para a Elisa, claro, também. Pois é, Cássia e Elisa, em primeiro lugar, parabéns a vocês, parabéns a Elisa. Certamente esse mérito demonstrado está no seu conhecimento e poderá ser exercido. Mas a pergunta é justamente sobre o que a Cássia comentou agora, né? Sabendo não ser uma prática regular, essa iniciativa foi o que? Foi uma aposta por parte de vocês? Vocês chegaram a pensar em obter alguma salvaguarda anteriormente para poder fazer isso cobertas com, né, com algum instrumento, né, que garantisse esse direito, ou foi mesmo tentar fazer de uma forma ousada e ver se conseguiam o êxito? Eu deixo para a Elisa responder ou respondo eu? O que vocês preferem? Brevemente, a Elisa responde também. Vocês... Bom, eu acho assim, eu acho que é bom a Elisa explicar isso, porque a Elisa tomou a decisão que queria estudar em casa e ela pode explicar o melhor porquê. E eu fiquei bastante preocupada quando ela teve essa ideia, porque eu sabia que não era legalmente permitido isso. Teve um momento que a gente falou, Elisa, os seus pais podem ser implicados quanto a isso, os seus pais podem ser presos, né? Eles podem ser incriminados porque você não está indo para a escola. E ela ainda disse, são só 30 dias, então passa rápido. Ela, na verdade, não estava muito preocupada com isso na época, mas os pais, sim, estavam preocupados com a questão legal. Mas como a minha filha era muito aplicada e ela não estava conseguindo mais ir para a escola, eu tinha muito medo que ela perdesse o interesse do estudo. E entre a situação da minha filha perder a vontade de estudar e ela estudar muito bem em casa, eu preferia apostar. Então eu disse para ela, aliás, teve gente que acabou editando a minha fala, que eu disse, Elisa, haverá consequências. Sim, haverá consequências por essa atitude, mas valeu muito a pena. Eu acho que valeu muito a pena o que ela fez. Elisa? Então, para mim não tinha mais muita escolha. Eu mudei de escola 4 vezes aqui em Sorocaba, eu falei com diretores, com coordenadores, eu pedi ajuda, ninguém nunca me ofereceu nenhuma acomodação, assim, que pudesse ser aplicada legalmente. Eu pedi para estudar sozinha na biblioteca, para estudar em casa, para ir apenas alguns dias, e nenhum professor, nenhum coordenador jamais sugeriu, será que você não quer fazer uma avaliação psicopedagógica para ver se você não tem alguma condição especial que te permita alguma acomodação? Então, eu nunca tive nenhum amparo da escola, em nenhuma escola nesse sentido, e por isso eu cheguei num ponto em que eu falei, olha, não dá mais, eu estou ficando muito entediada em sala de aula, eu não estou mais gostando de ir para a escola e não é uma coisa com que eu estava acostumada, eu era aquela menina nerd desde sempre, eu aprendi a ler sozinha, então para mim foi muito estranho e eu falei, mãe, eu não consigo mais, e eu sabia que tinha um grande risco desde o começo. Porém, eu sabia que, em último caso, eu podia fazer um Enseja com 18 anos. E eu tinha consciência de que, se eu me dedicasse, eu conseguiria aprender tudo muito bem. E então, eu falei, olha, mesmo que tudo dê errado, eu ainda vou ter o que eu aprendi. E, com isso, eu vou conseguir fazer o que eu quero no futuro. A pergunta agora para as nossas convidadas de Brasília, Zé Maria Trindade. Salve! Olha, é isso mesmo, não há uma regulamentação legal aqui no Brasil sobre esse tipo de aprendizado, né? Há um projeto está em debate no Congresso Nacional, um projeto que levanta mais dúvidas do que certeza, né? E realmente é uma quebra de regras, é uma quebra do parâmetro do que está aí. Eu, particularmente, acho muito complicado discutir esse assunto, porque cada pessoa é cada pessoa. O que eu tenho a dizer a você, Elisa, você não está sozinha. Muitos e muitos alunos gostariam de estudar de uma forma diferente e alguns gostariam disso aí, de não ir à escola e estudar em casa, e alguns gostariam de nem ir em lugar nenhum, nem estudar em casa, nem estudar em escola.
Daí a necessidade de uma regulamentação. Eu, a primeira vez que avaliei isso aí, fazendo uma matéria sobre filhos de circenses, sobre filhos de ciganos, são pessoas nômades, né, que têm uma cultura nômade e que tinham uma grande dificuldade, exatamente na fase de avaliação, porque a cada mês eles estavam numa cidade, ou seja, numa nova escola, o que é muito complicado. Eu acho a escola, assim, inevitável e insubstituível. Sempre participei desse debate, principalmente com relação à exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalismo. Eu costumo dizer que eu nunca vi a escola piorar ninguém. Pode não melhorar, isso eu já vi, mas piorar não. Então, eu acho necessário que todos estudem mesmo, e antigamente eu achava que precisava do diploma de curso superior para fazer jornalismo. Hoje eu confesso que me enganei. Acho que não precisa mais graduação, é preciso pós-graduação ou mestrado para se fazer jornalismo. Tamanha é a utilidade, tamanha a importância que se tem o ensino. Você já indicou uma saída legal aí, que é fazer o Enseja, né? Que é legalizar aí o ensino de segundo grau. Eu queria perguntar à mãe qual é o motivo, o motivo de não fazer uma escola que, venhamos, tem vantagens, é a convivência, tem a socialização. E a mesma pergunta para ela, por que ela acha que ela não se enquadrou vamos dizer, no ensino tradicional? Porque nos Estados Unidos tem esse tipo de ensino, mas são barreiras religiosas ou mesmo profissionais, a maioria é mesmo religiosa. Qual é o motivo por que não houve esse enquadramento no sistema tradicional de ensino? Bom, Zé Maria, a minha filha, ela sempre foi uma excelente aluna, sempre se saiu muito bem na escola. A partir de teve um certo momento em que ela começou a aprender muito rápido e o ritmo da escola era muito lento para ela. Ela ficava entediada com as aulas, ela ficava entediada porque ela não podia fazer outra coisa na sala de aula além de assistir aquela aula que ela já sabia. Então, isso para uma criança é muito complicado. Essa questão da socialização, a minha filha sempre teve dificuldades em fazer amigos, ela nunca foi uma menina de ter, sabe assim, a casa cheia, ela sempre foi muito, teve um mundo individual dela. E ela sempre foi feliz assim, ela sempre viveu dessa forma, viveu sozinha, não tem irmãos. Então, essa socialização que se diz ter na escola, para minha filha não funcionava. A minha filha teve na hora do lanche, por exemplo, ela ia para a biblioteca para ler. Ela não se sentia bem entre os amigos, ela não se sentia à vontade, ela não sentia vontade de ficar ali batendo papo com os colegas. Então, essa parte social para minha filha não funcionou. Eu sei que funciona para muita gente, eu acho que a escola é muito importante para muita gente, mas não casou com a minha filha. Ela simplesmente não se sentia bem na escola. E o que mais a incomodava era o fato de não poder estudar no ritmo dela. Essa socialização ela encontrou fazendo outras coisas. Minha filha faz Kung Fu, ela fez teatro, ela faz canto, ela fez dança. Então, porque os amigos da escola são muito ali, de 15 minutos da hora do lanche. Você só faz uma amizade maior fora da escola. Aqueles amigos você leva para sua casa, você amplia isso. E se isso não acontece, não faz muito sentido. Então, a minha filha não tinha esse apego com os amigos num certo momento e aí ela decidiu que ia sair mesmo, especialmente ela estava assim, valorizando a parte educacional, na verdade. Ela não pensou primeiramente na questão de amigos e socialização. Mais uma perguntinha sua, Ana? Olha, Adriana, eu estou cheia de perguntas aqui, porque como mãe a gente fica, né, encantada de ver a Elisa dessa maneira, a mãe também. Uma pequena nota aqui de cunho pessoal, dona Cássia. O meu filho também, quando morávamos no Brasil, ele ficava um pouco entediado nas aulas também e acabava que isso causava um transtorno maior na sala, porque ele terminava as tarefas antes e
tocava o terror, digamos assim, era muito levado e fazia muita bagunça, porque ele acabava antes, né? Então, quando nós mudamos para os Estados Unidos, aqui existem alguns sistemas que talvez a gente poderia começar a discutir no Brasil, que são as advanced classes, né? São as classes que são avançadas para as crianças e adolescentes na mesma faixa etária. E existe também um material complementar que a escola dedica a essas crianças para que as famílias levem para casa e continuem esse trabalho extra em casa também. Vocês acham que isso seria uma solução para o nosso sistema no Brasil, se isso é possível? E outra pergunta também é que como que vocês escolheram e filtraram o material que a Elisa decidiu ficar exposta em todo esse processo? Eu vou deixar para a própria Elisa explicar, porque tudo isso partiu dela. Claro que eu supervisionei, claro que nós trabalhamos em casa, eu, o pai dela e a Elisa. Ela estuda e trabalha em casa, porque ela trabalha comigo na editora. Uhum. Então, claro, a gente está 24 horas por dia juntas, então a gente tem um acompanhamento muito sério do que a Elisa está fazendo, vendo e ouvindo. Mas todo o esquema de estudo, toda a plataforma de estudo, foi ela que definiu, foi ela que escolheu e ela que foi verificando o que funcionava melhor para ela. Então, Elisa, por favor, você explica. Elisa? Minha linha guia sempre foi currículo brasileiro. No comecinho eu tentei conciliar o americano com o brasileiro, mas daí eu comecei a trabalhar e eu não tive tempo de fazer as duas coisas. Então eu priorizei as matérias brasileiras e eu utilizei, na maior parte, cursinhos de pré-vestibular, porque eles geralmente vão ter aulas mais dinâmicas e mais objetivas. Então, você vai ter ali um vídeo de 10 minutinhos, com uma lousa já pronta e um professor que já treinou aquela explicação e já refinou a didática dele várias vezes. Então, acaba sendo muito mais eficiente para aprender. E eu tentei fazer revisões cíclicas sempre, então eu aprendi uma coisa hoje, revisava amanhã, 2 dias depois, 4, 8, até virarem meses, né, de diferença entre uma revisão e outra. E eu tentei sempre ir o mais fundo possível em cada matéria. Então, se eu aprendi uma coisa que eu não entendia direitinho, detalhezinho, eu ia pesquisar artigos, eu fazia simulados. Eu tomei o maior cuidado possível para garantir que se eu fosse fazer uma prova e tivesse uma questãozinha ali com um detalhezinho, eu saberia responder. Admirável, viu? Olha, deixa eu agradecer aqui a dona Rita de Cássia de Oliveira e também a Elisa de Oliveira Flemer, dizer que a gente vai seguir acompanhando o caso de vocês e torcendo, é claro, para que a Elisa tenha o futuro brilhante, merecido, justo, que merece, viu? Então, também eu chamo a atenção que no site da Jovem Pan tem mais, você encontra lá reportagem detalhada sobre o caso da Elisa, né, que chama a atenção de todo o Brasil, uma vez que a educação tá mais do que nunca em discussão no nosso país, esses novos métodos, e aqui em Os Pingos nos Is sempre também. Dona Cássia, obrigada pela participação, boa noite, até uma próxima. Muito obrigada a vocês, boa noite. A gente que agradece, Elisa, um super beijo, parabéns mais uma vez, boa sorte, viu? Segue firme aí. Muito obrigada.